Boa tarde, gente. Vamos aí para mais uma aula, aula 16. E o tema dessa aula, a família real no Brasil, tá? Já toquei nesse assunto em outras videoaulas. Essas últimas videoaulas eu falei nesse assunto algumas vezes, mas não com a profundidade que merece, tá? Então hoje a gente vai separar essa aula só para falar desse assunto, tá? Primeiramente vamos deixar claro, foi a chegada da família real ao Brasil, foi a primeira vez que um soberano europeu, que um rei europeu, pisou na América, tá? Em nenhuma outra colônia, em nenhum outro tempo, um rei europeu de qualquer país que fosse, visitou uma colônia americana, tá? O Brasil foi o primeiro a receber a visita real europeia, tá certo? Primeiro e único, né? Porque os outros reis que vieram para a América já vieram quando já não existiam mais colônias, tá certo? Vieram visitar só, os amigos. Então vamos lá. No século XVIII, né? A gente já falou, Napoleão assume o poder. A gente vai falar de Napoleão de novo. Esse cara é importantíssimo para a história. Já falei isso para vocês, é estranho como esse cara é importante para a história do Brasil. Um fato que aconteceu lá na Europa. Napoleão provavelmente desconhecia quase que totalmente o Brasil, mas seus atos causaram consequências que mudaram a história brasileira, tá? Mudaram, se para bem ou para mal, aí é outra discussão, mas que transformaram o Brasil, transformaram. Durante o projeto expansionista de Napoleão, quando ele começa a invadir toda a Europa, na intenção de reeditar os grandes impérios da antiguidade, Napoleão, o alvo principal, o objetivo principal de Napoleão é invadir e destruir a monarquia inglesa, tá? França e Inglaterra são rivais históricos, muito anteriores a Napoleão, tá? Durante toda a história, França e Inglaterra se envolveram em diversas guerras, um contra o outro. Várias vezes a Inglaterra tentou invadir a França, tomar a França tentou tomar a Inglaterra. Então a história entre ingleses e franceses, ela sempre foi muito complicada, muito conflituosa. E nesse momento a Inglaterra é a maior potência do mundo ainda, tá? Militarmente, principalmente naval, tá? Não existe uma outra potência europeia para competir, para bater de frente com o poderio naval da Inglaterra. A França tem consciência plena disso. Mas o exército de Napoleão é bem sucedido nas invasões. O que vai acontecer? Napoleão, na incapacidade, né, como é impossível ele invadir a ilha Inglaterra tendo um poder naval inferior, ele não tem navios capazes de lutar contra os navios ingleses. Então isso impede a invasão da Inglaterra. Não tem como invadir por terra, você precisa invadir por mar. A Inglaterra é uma ilha. Então o que Napoleão vai planejar? Ele vai tentar sufocar a Inglaterra. Sufocar como? Fazer com que a Inglaterra... Ele vai decretar um negócio chamado bloqueio continental. Nenhum país europeu ou nenhum país sob o domínio francês pode vender nada para a Inglaterra e nem comprar. Então qual que é a ideia dele? É sufocar economicamente a Inglaterra. A Inglaterra, sem receber produtos, a Inglaterra é uma ilha, ela depende muito da produção de alimentos de outras regiões. A Inglaterra está se industrializando, ela vende muito produto. Se você proíbe que outros países comprem, você sufoca a Inglaterra economicamente. Qual é a ideia dele? Forçar a Inglaterra a vir para a guerra. A Inglaterra vir para o continente e lutar. A intenção dele é vencer a Inglaterra numa luta continental. Alguns países vão quebrar esse bloqueio continental. A Espanha é um deles e Napoleão vai invadir a Espanha. Portugal é outro que vai quebrar esse bloqueio, tá? E também vai ser invadido por Napoleão. Só que no caso de Portugal e Inglaterra, esse atrito, o rei Dom João VI, rei de Portugal, ele vai ter um acordo com o rei da Inglaterra, um acordo militar e comercial. Qual é esse acordo? O que ele oferece aos ingleses, tá certo? A abertura dos portos. O que é a abertura dos portos?
é algo que vocês precisam, eu preciso explicar para vocês em separado aqui. Todos os países do mundo, até hoje, eles têm impostos, eles têm uma tabela de impostos comercial. Então, se você pegar um carro produzido lá Você tem fábrica de carro no Brasil, mas vamos supor que não tem. Você pega um carro que vem lá dos Estados Unidos. Esse carro lá nos Estados Unidos custa $5.000. Você compra um carro de lá, ele vai vir, você vai pagar o frete por mar, você não vai trazer esse carro por terra, vai vir por mar, que é muito mais rápido. Além de que os cargueiros conseguem transportar muito mais produtos. Ou por avião, também é uma alternativa. Independente disso, quando esse produto chega no Brasil, seja via marítima, terrestre ou aérea, ele vai ter que pagar taxas alfandegárias, impostos sobre importação. Então você vai taxar os produtos externos. Qual a intenção de você taxar? Além do governo ganhar dinheiro, ele vai dificultar a importação. Com a intenção do quê? De desenvolver o mercado interno. Então, se eu crio impostos altos contra os carros importados, você pode importar carros? Pode, só que você vai pagar um valor muito acima, porque você vai pagar o valor do carro mais uma porcentagem altíssima de impostos. Isso sempre ocorreu. A exportação é a mesma coisa. No caso de Portugal, na época, Portugal recolhia os produtos produzidos no Brasil, levava para Portugal e de lá ele comercializava ao preço que ele quisesse. Não era permitido que os brasileiros vendessem os produtos diretamente para os ingleses, ou para os franceses, ou para os americanos. Você tinha um intermediário, Portugal. O que o rei Dom João VI vai fazer com a invasão napoleônica? Ele vai fugir de Portugal. Então ele, a família real e a nobreza europeia em peso, tá? Entre 10 e 15 mil pessoas vão abandonar Portugal, subir em navios e se mandar para o Brasil. Qual é o acordo do rei Dom João VI com Portugal? Dom João VI com a Inglaterra. Ele tem um acordo de libertação. Ele faz um acordo onde a Inglaterra se dispõe a lutar para liberar o território português do domínio francês. Então, quem vai lutar em Portugal para expulsar os franceses são os portugueses que ficaram lá, o povo português que ficou lá, com a ajuda dos soldados ingleses. É a Inglaterra que vai expulsar o exército de Napoleão de Portugal. E o que os ingleses vão receber em troca? A abertura dos portos brasileiros. Então, aqui no Brasil, os ingleses têm liberdade total de trazer produtos a um imposto muito baixo, tá? Um imposto de 24%. Na época, esse imposto chegava a ser 100, 80, 120%. Então, o rei Dom João vai abaixar esse imposto para o mínimo, 24%. E aberto a exportação também. Então, os ingleses podiam comprar diretamente os produtos produzidos no Brasil. Tá? Então, essa negociação Portugal e Inglaterra, ela não é à toa, ela tem cunho comercial, tá certo? Esse é um dos motivos que quando Pernambuco tenta se separar do Brasil, os ingleses não dão esse apoio, tá? Os ingleses se negam a reconhecer aquela região como independente, tá? Porque eles já têm um acordo comercial bem vantajoso com o rei Dom João VI, tá certo? Então, esclarecido esse primeiro ponto, tá? Essa abertura dos portos brasileiros às nações amigas, é esse o termo que é usado naquele momento, vai trazer prejuízo aos cofres portugueses. Eles vão perder muito dinheiro, porque eles vão perder o monopólio do açúcar, eles vão perder o monopólio de venda de produtos aos brasileiros. Mas, por outro lado, vai garantir que os ingleses, o exército mais poderoso da época, a frota naval mais poderosa, vai lutar em Portugal pela libertação do território português, certo? Então é uma troca, tá? Quem liberta, quem vai expulsar os franceses de Portugal são os ingleses. Em troca, Dom João VI abre os portos brasileiros às nações amigas, que para Portugal financeiramente é muito ruim, mas que é muito bom para o Brasil. Tá? A população, o povo
a elite brasileira produtora de açúcar vai ganhar muito mais dinheiro, tá certo? Produtos estrangeiros vão chegar no Brasil a um preço muito mais baixo e até a população de menor renda vai começar a ter acesso a esses produtos, coisa que antes da abertura dos portos era impossível. Porque antes da abertura dos portos, qualquer produto que um brasileiro quisesse comprar, ele tinha que comprar de Portugal. Então Portugal comprava da Inglaterra e vendia para o Brasil. E nesse meio do caminho, nesse intermediário, ele acabava colocando o lucro dele. Então, o mesmo produto que custava 200, com a abertura dos portos das Nações Amigas, vai passar a custar metade, que vai tornar ele muito mais acessível à população brasileira, aumentando as vendas inglesas no Brasil e gerando muito mais lucro para ingleses, gerando um acesso maior para os brasileiros, mas diminuindo o lucro dos portugueses. Ok? Esse é o primeiro ponto. Vamos para um segundo. Quando essa galera chega de Portugal para o Brasil, o plano é ir para o Nordeste. Tá? Então, a região ali de Pernambuco, Bahia, seria a região a ser ocupada por essa galera toda. Isso não vai acontecer. Tá? Membros da realeza, em especial a rainha, mulher de Dom João, Carlota Joaquina, a rainha brasileira, a rainha do reino português, né, do Império Português, é uma das que vai ser contrárias a residir no Nordeste, principalmente por causa do clima, e aí vem uma série de outros fatores. Você tinha no Nordeste uma população escrava muito grande, então a população negra era no Brasil inteiro a população negra era a maioria absoluta, mas no Nordeste essa diferença de quantidade de brancos e negros era absurda. Então a rainha não quer conviver com os negros, ela prefere um lugar com um clima mais ameno, com uma geografia mais tentadora e com uma população mais próxima ao que ela tinha em Portugal. Não existia isso no Brasil, não tinha isso. Tá? Então o que eles vão fazer? Eles vão construir uma capital, tá? que já existia a cidade, mas que ela vai ser remodelada, ela vai ser estruturada, praticamente refeita do nada, tá? Que é o Rio de Janeiro. Então, ao invés de residir no Nordeste brasileiro, você vai transferir a capital do Brasil para a cidade do Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro, com a família real instalada lá, você vai construir uma nova Lisboa, que é como os brasileiros chamavam o Rio de Janeiro, Nova Lisboa. Lisboa é a capital de Portugal. Essa família real e essa nobreza portuguesa do Rio exigiu que tivessem as mesmas condições que eles tinham na Europa. E aí você vai construir uma cidade europeia em solo brasileiro, num local com um clima mais ameno, um clima mais temperado, né? Em geografia vocês devem conhecer isso já, o clima tropical, que é mais para a região Nordeste, próximo ao Equador. E aí conforme você vai se afastando do Equador, o clima vai ficando mais ameno, temperado, por aí vai. Ou essa região de São Paulo, Rio de Janeiro, é de clima temperado. Não é tanto calor quanto nos trópicos, mas também já não é tão frio como na Europa também, tá? Então, essa é basicamente a história. Então, essa instalação da família real no Rio de Janeiro, ela vai gerar um custo gigantesco, tá? Que vai ter que ser pago pela população brasileira. Tá? Os cofres portugueses, eles não vão querer gastar o dinheiro deles na reconstrução do Rio de Janeiro. Então, eles vão gastar o dinheiro do Brasil. Tá? Eles estão tendo um lucro menor por causa da abertura dos portos das Nações Amigas. Então, como eles vão conseguir esse dinheiro? Aumentando as taxas ao povo brasileiro, aos produtores, aos fazendeiros brasileiros, ao ouro brasileiro e por aí vai. Então você vai ter uma sobretaxação dos brasileiros para pagar pelo luxo de uma elite portuguesa que reside no Brasil, embora ache isso aqui o fim do mundo. Tá? Espero que comece a fazer sentido para vocês, tá certo? Todo o investimento, toda a estrutura vai passar a ser, todo o dinheiro português de investimento, de estrutura, vai ser colocado aqui na região sudeste, no Rio de Janeiro e em São Paulo, que começa a crescer
com a produção do café, começa a dar muito lucro para o governo português. Mesmo que a cana tinha dado, que o ouro deu em Minas, agora é São Paulo, nessa época da família real, São Paulo começa a surgir, que era uma cidadezinha, uma vilinha pequenininha, começa a explodir como a locomotiva do Brasil, tá? Com a produção de café. Ainda é um início, mas esse início vai gerar o investimento dos portugueses. Essa exploração dos impostos vai causar insatisfação na elite, principalmente na elite nordestina. E você vai ter vários movimentos sociais estourando no Nordeste, Bahia, Pernambuco. Falaremos disso depois. Já falamos de alguns e falaremos de outros. No Rio Grande do Sul também. Então, você vai ter pelo Brasil inteiro movimentos contra a família real, por causa do gasto que essa família real gera e da exploração, do aumento dos impostos que foi editado para quê? Para bancar esse luxo da elite portuguesa, certo? Essa é basicamente a história da família real no Brasil, tá? Houve avanço? Houve muito avanço. Estrutural, o avanço foi enorme, não havia nada, tá? O Brasil era um lugar abandonado, era feito o mínimo para garantir a produção. Com a chegada da família real, o status brasileiro muda. Você vai ter uma equiparação, porque aí você vai ter um momento em que o pessoal que ficou lá em Portugal começa a perceber que Portugal está sendo colocado em segundo plano e que o Brasil está assumindo a posição de metrópole do Império. Então você vai ter uma reclamação dos portugueses, tanto os que estão lá quanto os que estão aqui, mas que estão enxergando uma mudança de planos. A então metrópole está começando a tomar cara de colônia, e a colônia está começando a virar a metrópole. E aí você vai ter um embate de interesses entre portugueses e brasileiros. Os brasileiros querendo que essa priorização continue e os portugueses chorando para que voltem a ser a metrópole. Porque mesmo após a libertação, quando os ingleses expulsam os franceses, Dom João não volta, Dom João quer ficar no Brasil. É um paraíso isso aqui para eles. Eles têm um clima que eles não têm em Portugal, eles têm uma geografia que eles não têm em Portugal, eles têm uma abundância de produtos que eles não têm em Portugal. Então, ser rei do Império Português no Brasil, para Dom João, é a melhor coisa do mundo. Ele tem coisas aqui que em Portugal ele não vai ter. Ele não tem a pressão política que ele tem em Portugal. Então, Dom João não quer ir embora. Os portugueses começam a exigir que ele vá embora, para que a metrópole volte a ser Portugal e que o Brasil volte a ser tratado apenas como uma colônia. Então você vai ter um atrito. Como Dom João VI vai tentar resolver esse atrito? Ele vai pôr fim ao Império Português. Ele vai transformar o Império Português no Reino Unido de Portugal, de Brasil, Portugal e Algarve. Ele vai colocar Brasil, Portugal e Algarve, que é uma região de Portugal hoje, no mesmo nível. Então, ele não vai satisfazer os portugueses, porque os portugueses querem... Desculpa o barulho aqui atrapalhou. Os portugueses não querem no mesmo nível, eles querem ser a metrópole. Os brasileiros que estão com o rei aqui também querem ser a metrópole. Dom João VI vai achar um meio termo colocando todo mundo no mesmo nível para tentar evitar vaidades, essa fogueira de vaidades. Tá? Não vai dar muito certo, na próxima aula a gente vai ver que isso não vai funcionar. Tá? Então, minha intenção é que vocês compreendam um pouco do que aconteceu nesse período, as transformações que essa vinda da família real para o Brasil trouxe para todos os setores, tá? Para o setor econômico, para o setor social, para o setor de estrutura, até para cultural, tá? Para a área cultural. O Brasil ele teve um upgrade com essa vinda da família real, mesmo por motivos tortos, mesmo que ampliando a exploração, causando revoltas, não dá para negar a importância da vinda da família real portuguesa do Brasil e a transformação do Brasil, que passa a ser de colônia, deixa de ser colônia e vai passar a se equiparar a Portugal no Reino de Brasil e Portugal e Algarve. Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarve. Certo? Até a próxima aula, gente.